Sejam bem-vindos ao Nossa Vozcast, o podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Eu sou a Renata Câmara, jornalista do IMSJT, e aqui você vai acompanhar temas relevantes da atualidade. Na última noite de Natal, o Papa Francisco abriu a Porta Santa da Basílica de São Pedro, no Vaticano, marcando o início do Jubileu Ordinário de 2025. Este momento especial, celebrado a cada 25 anos pela Igreja, nos convida a refletir sobre o mistério da encarnação e a renovar nossa fé e esperança. O ano jubilar sempre traz um lema inspirador, e o escolhido para esta ocasião foi Peregrinos de Esperança. Na bula de proclamação do Jubileu, o Papa Francisco compartilhou a profundidade e a beleza desse tema, que nos chama a confiar e a caminhar juntos em direção a um futuro cheio de esperança. Para falar sobre esse momento único, o Nossa Vozcast teve a honra de conversar com o arcebispo da Arquidiocese de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Essa conversa especial foi gravada no final de dezembro de 2024 na Catedral da Sé, um lugar carregado de história e espiritualidade. Ao longo do episódio, nós abordamos diversos assuntos do ano jubilar, como o significado da Porta Santa e a possibilidade de obter as indulgências jubilares durante o Ano Santo. Dom Odilo também destacou a importância de iniciativas como a do Instituto Meninos de São Judas Tadeu, que estendem a mão aos mais vulneráveis, traduzindo a mensagem de esperança em gestos concretos de amor. Ouça esse bate-papo cheio de fé e inspiração, onde Dom Odilo acredita que será um ano de conversão, de mudança de vida e que as pessoas possam se abrir à esperança. Dom Odilo, são quase 20 anos como arcebispo da Arquidiocese de São Paulo. Quais são os seus maiores desafios? Mas também quero saber quais são as suas maiores alegrias. Eu sou arcebispo da Arquidiocese de São Paulo há 17 anos e São Paulo é um mundo muito grande, complexa, e é uma igreja muito viva dentro de uma cidade muito dinâmica. Nosso desafio é ser uma presença da igreja, ser presença, testemunho de Deus, de Jesus Cristo, do Evangelho, nesta complexidade da cidade, e manter a nossa presença viva no meio de um mundo que tem muitas vezes outras lógicas, outras dimensões, mas este sem dúvida é o maior desafio, de a gente exercer a missão dentro deste mundo complexo que é a cidade de São Paulo, dentro da qual está a Arquidiocese também. Mas, evidentemente, tem muitas alegrias. O exercício diário, diuturno do ministério episcopal, sacerdotal, traz muitas alegrias. A gente vê que existe uma vitalidade cristã, existe uma presença da igreja nas numerosas comunidades católicas, paróquias, comunidades religiosas, organizações religiosas presentes nessa cidade. São Paulo, desde o início, tem a presença da igreja. Aliás, a cidade surgiu em torno da igreja, que aqui chegaram primeiro os missionários, depois a cidade foi se formando em torno da missão. E por isso também nós temos aí sempre um ponto de referência importante para o serviço da igreja-cidade. Igreja-cidade sempre interagiram e continuam a interagir também hoje. E nosso propósito é justamente fazer com que esta presença de igreja possa mais e mais também corresponder às necessidades e desafios do tempo presente. Vamos falar então do Jubileu de 2025, Dom Odilo, que já começou em 2024, é isso? O Jubileu do ano 2025 foi aberto pelo Papa na véspera do Natal, dia 24 de dezembro, abrindo a Porta Santa da Basílica de São Pedro. E com esse gesto, o Papa declarou aberto o Jubileu para toda a Igreja, para o mundo inteiro. Porém, no dia 29 de dezembro, em cada diocese do mundo, o bispo diocesano, com o clero, os religiosos, o povo, celebraram também a abertura do Jubileu na própria diocese.
nós também o fizemos no dia 29 de dezembro passado, domingo da Sagrada Família, com uma bela celebração na Catedral da Sé da nossa arquidiocese. Dom Odilo, em janeiro de 2025, os comunicadores terão uma missão em Roma com o Papa. O senhor pode nos explicar como será e o que vai acontecer? Em janeiro vai acontecer a primeira grande peregrinação do jubileu lá em Roma, que será o jubileu dos comunicadores. Isto porque no dia 24 de janeiro se celebra a memória de São Francisco de Sales, que é o padroeiro dos comunicadores. E então o Papa vai ter um grande encontro com os comunicadores, que vão também celebrar o jubileu com as diversas atividades, a passagem pela Porta Santa, a indulgência, a celebração e o encontro com o Papa. E esse encontro é, sem dúvida, marcante como o início do jubileu, esperando que os comunicadores, ao longo do ano, ajudem a divulgar as boas iniciativas do jubileu. Dom Odilo, o tema do jubileu é Peregrinos de Esperança. Como que a gente pode explicar, né, para os leigos entenderem por que foi escolhido esse tema, né, e também falar sobre as indulgências, para aquele católico que ainda não entende o que são as indulgências? O Papa, quando anunciou o jubileu, isso já foi em meados deste ano passado, 2024, o Papa fez uma bula do jubileu, que é uma carta longa, cheia de conteúdo, onde ele explica o motivo do jubileu, também o tema do jubileu e as iniciativas que ao longo do ano podem ser promovidas para celebrar e viver o jubileu, não só em Roma, mas em todo o mundo. O tema é da esperança, né? A frase peregrinos de esperança recorda que nós, como cristãos, mas todo ser humano é um peregrino neste mundo. Nós, como diz São Paulo, não temos aqui morada permanente, mas estamos sempre à procura da morada que há de vir. E que, segundo a nossa fé, a morada que há de vir não é o túmulo, mas é o céu, a vida eterna, o encontro com Deus. Então, esta é a grande esperança que nos deve animar. E ao longo da vida nós temos tantas outras razões de esperança que nos devem animar passo a passo. É bom olhar a bula do jubileu, que está divulgada, está ao alcance de todos os que queiram ler na internet, para compreender melhor toda esta impostação do tema da esperança. O Papa diz que num mundo carente de esperança, nós cristãos temos a missão de anunciar novamente, de maneira forte, a esperança como uma motivação fundamental da vida humana. Sem a esperança, a vida fica obscura, fica turva e sem rumo. E ao longo do ano, naturalmente, temos a concessão da indulgência plenária às pessoas que fazem aqueles atos que são previstos para receber a indulgência plenária. A indulgência está sempre ligada à remissão dos pecados, portanto, ligada ao sacramento da penitência, à confissão, ligada ao arrependimento, à conversão da vida. E o ano jubilar é um ano em que há este chamado forte, a conversão, a renovação da vida mediante também a penitência e a busca da conversão e da remissão dos pecados, através da confissão sacramental, mas também através da indulgência. A indulgência pode ser obtida, conseguida por todos os que fazem a peregrinação a uma das igrejas onde se celebram as peregrinações, aqui em cada diocese, ou também lá em Roma, e cumprindo aquelas normas que são previstas para a concessão da indulgência, que é, sem dúvida, primeiramente, o arrependimento dos pecados, a confissão, que é depois também rezar pela Igreja, pelo Papa, e normalmente fazer alguma boa ação em favor dos pobres. É tão pertinho aqui do nosso Instituto Menino São Judas Tadeu, o Santuário São Judas Tadeu também vai ser a igreja, como o Dom Odilo está falando, de peregrinação. Dom Odilo, de que forma os fiéis eles podem se envolver na celebração do jubileu? O senhor já disse, né, que eles podem fazer a peregrinação
nas paróquias e nas suas comunidades locais também. É desta forma. Então, aqui distingamos. Todos devem se envolver com a vivência do jubileu na vida pessoal, acolhendo, chamando a viver justamente a dinâmica do jubileu. Primeiramente, a alegria. Jubileu fala de júbilo. Nós lembramos 2025 anos de nascimento de Jesus Cristo. O jubileu sempre faz referência ao nascimento de Jesus Cristo. É um ano de júbilo, de ação de graças. É um ano também de conversão, de mudança de vida. Isto vai acontecendo ao longo de todo o ano, nas casas, na sua família, na vida pessoal. E se celebra também nas paróquias, as muitas formas de fazer isso e as muitas expressões também de fazer, de se envolver nos sinais de esperança, como o Papa diz, para que as pessoas que vivem sem esperança possam também se abrir à esperança. E o Papa indica os pobres, os doentes, as pessoas aflitas, os prisioneiros, mas muitos outros sinais de esperança que o Papa indica. Depois, as paróquias, os grupos, os diversos grupos pastorais podem organizar suas peregrinações às igrejas indicadas na arquidiocese e em cada diocese para receberem as peregrinações. Então, na nossa arquidiocese são 12 igrejas para receberem as peregrinações e onde receber também a indulgência. Entre elas, claro, a catedral para começar, a Catedral Metropolitana, mas também o Santuário São Judas, o Santuário Nossa Senhora de Fátima, o Sumaré, o Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Ipiranga, e assim por diante. Em cada região episcopal tem 2 igrejas de peregrinação para que todos possam fazer pessoalmente, em grupos, da paróquia toda a peregrinação para uma dessas igrejas. Dom Odilo, onde nós podemos encontrar a oração do jubileu? A oração do jubileu é o Papa que fez, e todos são convidados a rezar a oração do jubileu, Ao longo de todo o ano, essa oração é conhecida, se espalhou já nas paróquias e, portanto, ainda vai aparecer nos folhetos litúrgicos também ao longo de todo o ano, e as pessoas são convidadas a fazer esta oração do jubileu. Além disso, é claro, as pessoas podem fazer outras orações, é muito importante que se reze bastante, pessoalmente, em grupos e assim por diante. As peregrinações devem ser também acompanhadas de muita oração, para que a peregrinação tenha o seu verdadeiro significado e não simplesmente ser um passeio ou um giro turístico. E quais são as expectativas para o ano jubilar em 2025? Então, os jubileus são sempre anos de graça, anos de uma especial benevolência de Deus, e que a Igreja chama todos os seus fiéis e também os outros cristãos que não são católicos e todas as pessoas de boa vontade que queiram participar, queiram fazer o jubileu, se alegrar conosco pelo nascimento de Jesus Cristo, pela obra da redenção. Então, o grande motivo e grande desejo é que os jubileus ajudem a renovação da vida cristã. Sejam uma oportunidade de cada um se reencontrar com a própria fé, cada um se reencontrar com a igreja, e por isso de uma renovada participação na vida da igreja. E, claro, cada um se reencontrar com os motivos profundos da fé e da esperança. Esse é o tema proposto pelo jubileu, que, portanto, a vivência do jubileu ao longo do ano possa ajudar a reviver, a fortalecer os motivos da esperança cristã na vida de cada um. O Instituto Meninos São Judas Tadeu vai completar em 2026 80 anos. São 80 anos atendendo crianças e adolescentes em estado de vulnerabilidade social. Atualmente a gente atende mais de 2.000 crianças. Eu queria que o senhor comentasse a importância da Igreja Católica na cidade de São Paulo, olhando sempre para essas pessoas que estão em estado de vulnerabilidade social. Bem, eu me alegro pelo Instituto dos Meninos São Judas Tadeu, que já tem uma longa história, 80 anos, vai completar em 2026. Que bom, é um grande trabalho e uma grande obra social, de caridade social, ligada à igreja. Nós temos numerosas obras sociais, trabalho social em toda a arquidiocese, das paróquias, das comunidades religiosas, das congregações, ordens religiosas, dos colégios, dos movimentos, enfim, e muitos grupos de voluntários que fazem esse trabalho de caridade social.
isso faz parte da igreja, faz parte da vida dos cristãos. A fé que é testemunhada na caridade e na esperança. Por isso que também o jubileu possa ajudar a reavivar a chama da fé, da esperança e da caridade, que são as 3 virtudes teologais que caracterizam a vida dos cristãos. Este ano será de peregrinação. Importante a gente lembrar, quem está nos ouvindo, que a Porta Santa neste ano, Dom Odilo, é só em Roma, certo? Quem quiser passar a Porta Santa vai ter que ir a Roma desta vez. Mas não importa. Porta Santa, claro que é um sinal bonito, né? Mas, enfim, é muito específico, que tem sempre o significado. Passar a porta é Jesus Cristo. Nós, para passarmos a termos a vida, termos a graça de Deus, termos o perdão, a remissão dos pecados, precisamos passar por Jesus Cristo. Agora, isto também acontece independente de passar pela Porta Santa, né? Justamente fazendo os atos de peregrinação, fazendo a renovação da fé. Então, é a mesma coisa que acontece, passar por Jesus Cristo. Dom Odilo, quais serão os sinais nas igrejas da Arquidiocese anunciando o Jubileu 2025? Então, nós aqui na Arquidiocese adotamos 3 sinais para estarem presentes em todas as igrejas durante o Jubileu, a partir justamente do dia 29 da abertura do Jubileu. Primeiramente, na entrada das igrejas, do lado de fora, para que todo mundo veja, a cidade veja, é um anúncio para a cidade. Um grande medalhão onde se apresenta a logomarca do Jubileu e o anúncio, Peregrinos de Esperança, né? O segundo sinal é a lamparina, né, com a chama acesa, a chama viva da esperança, indicando justamente o significado da esperança. É uma chama, a chama que ilumina, que orienta. Terceiro sinal é um estandarte, uma bandeira, mais uma vez com o ícone do Jubileu e também a frase Peregrino de Esperança, Jubileu 2025. Então, esses sinais estarão em todas as igrejas, possivelmente perto do altar. Naturalmente, o medalhão vai na entrada da igreja, mas a lamparina, junto com a bandeira do Jubileu, ficarão visíveis perto do altar da igreja. E assim, eles estarão lembrando todo mundo, ao longo de todo o ano, a vivência do Jubileu. Dom Odilo, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. É uma honra receber o senhor no nosso podcast do Instituto Meninos de São Judas Tadeu. Pois não, e boa vivência do Jubileu também. E eu tenho a certeza que os meninos vão também fazer a sua peregrinação jubilar. Que Deus os abençoe e que tenham todos muita fé, esperança e reavivem a caridade ao longo deste ano jubilar. Você conhece o Instituto Meninos de São Judas Tadeu? É uma obra sem fins lucrativos. O Instituto atende cerca de 2.000 crianças e adolescentes em suas 11 unidades. Sua generosidade mantém a nossa missão e realiza o sonho de nossas crianças e adolescentes. Faça parte desta família. Doe através do nosso site imsjt.org.br. Amar é a nossa missão.